precisa do serviço, nesse caso, o usuário comum. Alex Muff está ao vivo na sede da MTTC e vai trazer justamente, né, o que a categoria pede e o que a autarquia diz que pode fazer. Bom dia, Alex. É verdade, viu, Laís? Muito bom dia para você, bom dia para Rodrigo, bom dia a todos que nos acompanham aqui ao vivo no Jornal da Cidade. Como você bem falou, eu falo ao vivo aqui da sede da MTTC, no bairro Petrópolis, justamente para falar sobre esse assunto aí dos taxistas. Mas antes que a gente converse aqui com o presidente da MTTC, a gente ouviu também o presidente da Associação dos Taxistas. Vamos ouvir o que ele disse. Os pontos são críticos em Caruaru, os taxistas. O que a gente está cobrando, a MTTC de Caruaru, vários dias, vários meses, vamos cobrando a melhoria dos taxistas, tá certo? Das praças. E cobrando também fiscalização, que não tem fiscalização. Onde você anda é um ponto de aplicativo no lugar dos taxistas, né? Você vai aqui na Avenida Agamenon, você encontra um táxi e mais na frente tem um carro de aplicativo no espaço do taxista, tá? Então, assim, na avenida ali próximo do Banco Brasil, existe taxista ali. Então, o carro parado particular é direto. Então, o que existe hoje é falta de fiscalização. Existe hoje falta de fiscalização em Caruaru, do Poder Público, da MTTC de Caruaru. O que a gente vem cobrando isso é melhoria das praças, pintura das praças, que a gente não tem isso, está começando a pintar agora, porque a gente vem cobrando, tá certo? E principalmente fiscalização. Não existe fiscalização, não existe. Como presidente da Associação de Caruaru, a gente vem cobrando ao presidente, o senhor Matheus, tá certo? Para que ele tenha uma visão, tá? Não fique sentado em birô. Saia para ver as praças, as condições das praças, dos taxistas, porque todos eles pagam seu alvará em dias, tá? O que nós estamos cobrando também é ficar isento os alvarás, porque na época do ex-prefeito, ele deixou todos os taxistas isentos. Então, precisa a gente lutar com a classe, porque hoje a isenção é importante para eles. Você paga os R$171 de alvará, é um absurdo para o taxista tirar esse valor. Quem era isento e agora voltou a ser pago. Então, que o prefeito atual veja isso, tá certo? Nós temos muito aplicativo em Caruaru, tomando o espaço dos taxistas. Eles não podem fazer umas corridas, eles passam 2 horas para pegar um passageiro, porque a lei de frente do shopping é lotado de carro de aplicativo. E a gente não vê fiscalização, só vê fiscalização quando o vice-presidente da associação liga para lá, né? E aí é atendido, mas a não ser isso, não tem fiscalização. Então, para quem existe a MTTC em Caruaru? Para quê? Para boniteza? Não. Tem que ser fiscalização, tem que ter fiscal nas ruas, tá certo? Vendo as dificuldades dos taxistas. Olha aí, ouvimos aí, né, Vanderlei Balbino da Silva, ele que é presidente da Associação dos Taxistas aqui em Caruaru, e agora sobre esse assunto, sobre essa reivindicação, a gente vai conversar agora ao vivo com o Matheus Freitas, ele que é presidente da AMTTC. Matheus, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Ouvimos há pouco aqui o presidente da Associação dos Taxistas reivindicando aí melhorias nas praças de táxis, né, aqui de Caruaru, sinalização, pintura, melhorias aí para os taxistas e principalmente ele cobra aqui fiscalização, porque ele disse aqui nessa participação dele que há muitos aplicativos, carros de aplicativos nas praças, ocupando aí as praças de táxi. E o senhor tem a dizer sobre isso? No que diz respeito à categoria de taxista no município, há sim um diálogo, há sim todo um aparato de operações da MTTC, Autarquia de Mobilidade e Transporte de Caruaru, no que diz respeito a garantir toda a operação, não somente de táxi, mototáxi e também do transporte público municipal. Exemplo disso foi no São João, em que os taxistas e os mototaxistas tiveram praças dentro do perímetro do São João, com prioridade no que diz respeito à proximidade do usuário que estava indo para o São João curtir a festa. Então, não somente no que diz respeito a posicionamento, mas também no que diz respeito a fiscalizações. Todos esses pontos relacionados à fiscalização nas praças da cidade, sempre que verifica-se que há uso irregular dessas praças de táxi, as equipes da MTTC, os agentes de trânsito e transporte do município são direcionados ao local e estão instruídos para que as pessoas que utilizam indevidamente
os locais de estacionamento de táxi do município, elas sejam retiradas e que, na insistência, essas pessoas podem ser autuadas por estarem se utilizando para estacionar um local de táxi e também de mototáxi. No que diz respeito também à parte de revitalização da sinalização horizontal e vertical das praças de táxi, neste período chuvoso, não tem como ser feito sistematicamente a manutenção, mas sempre que há a possibilidade, de maneira mais pontual, a gente vai fazendo a manutenção, como tem sido feito desde a criação da MTTC. Há um diálogo, sim, não somente com a associação dos taxistas, mas também com o sindicato dos taxistas. Temos mais de uma representação aqui na cidade, e também quando há os pedidos pontuais dos taxistas reivindicando aqui na MTTC. Por exemplo, também, um grupo de taxistas veio desde semana retrasada, na autarquia, para falar sobre o auxílio do taxista disponibilizado pelo governo federal. E há, sim, esse diálogo, não somente aqui, na parte de planejamento, na parte de engenharia, na parte do birô da autarquia, mas também na parte operacional, na parte de engenharia de tráfego, na parte de semáforos, na parte dos agentes de trânsito. Temos situações que são resolvidas até mesmo diretamente antes dos taxistas saberem. Temos equipes da MTTC dispostas na cidade como um todo e verificando a situação de poda para a sinalização das praças, da sinalização horizontal em locais públicos, na situação também de estacionamentos privados, de empreendimentos privados que têm estacionamento e que permitem não somente taxistas, mas também permitem o carro de aplicativo e também tem uso e modo específico de ser utilizado. Deve se utilizar do celular com aplicativo para a solicitação de viagens. E os locais em que veículos de aplicativo podem ficar são basicamente os locais em que veículos privados ficam. Então, esses veículos eles não podem se utilizar, eles não podem, eles não podem estacionar em praças de táxi. No momento que isso acontece, a gente tem recebido ligações através do 118, o número da MTTC, para demandas de trânsito e transporte, para que a nossa equipe seja direcionada imediatamente para o local e feita a fiscalização, feita a devida autuação no que diz respeito ao uso e ocupação das praças de táxi do município. Ô, Matheus, ele reivindica também a isenção dos alvarás. O que a autarquia diz? No que diz respeito ao alvará, há um segmento para ser cobrado, para ser seguido dentro do Código Tributário do município. Então, da parte relacionada ao alvará, há o Código Tributário que rege e que diz o que pode ser feito ou não. No que diz respeito a descontos, isso foi referente ao período do Covid, se eu não estiver enganado. Mas a parte relacionada ao alvará é relacionada ao Código Tributário Municipal. E aí continua sendo cobrado. E aí, nesse sentido, uma vez terminado, uma vez cessado, uma vez passado do período pandêmico, Alex, no que diz respeito à parte do esfriamento da economia, houve movimentos, houve modificações de modo que ele pudesse ser diminuído, de modo que ele pudesse ser parcelado, de modo que ele pudesse ter sido tivesse tido algum tipo de desconto dentro do período pandêmico. Não é o caso agora, a gente está vendo aí agora uma mudança no que diz respeito a isso, mas a parte relacionada ao alvará não é de competência da AMTTC, e sim da Secretaria da Fazenda. Então, nesse sentido, o que dá para ser feito são solicitações, pedidos, requerimentos, mas que devem ser avaliados muitas vezes por ser uma questão orçamentária, muitas vezes deve ser avaliado até mesmo pela própria Câmara Legislativa Municipal. Então não é algo simples que de uma hora para outra é modificado sem a devida justificativa. Laís quer interagir com a gente, pois não, Laís? Ô Alex, já que o Matheus estava falando de fiscalização, né, sobre a questão de motoristas de aplicativo que param nos pontos de táxi, a gente também vê muito que esses motoristas de aplicativo param nas paradas de ônibus, né, e acaba atrapalhando mesmo, principalmente em ruas com um grande fluxo ali, como a 15 de novembro. Então eu queria que o Matheus explicasse pra gente como está a fiscalização nesse sentido, de motoristas de aplicativos que param nos pontos de ônibus. Ela está comentando aqui com a gente que há também a cobrança da fiscalização, principalmente dos veículos de aplicativos que estão parando em pontos de ônibus, né, literalmente ali, atrapalhando ali, claro, o transporte público. O que a MTTC tem a dizer sobre isso? Nesse sentido também não é possível, não é permitido
a invasão, a utilização de paradas de ônibus do município para embarque e desembarque de passageiros que não estejam do sistema de transporte público municipal. Nesse sentido também, é interessante que na identificação, não somente dos nossos fiscais, mas também das próprias câmeras de vídeo monitoramento que o município detém, e também, a partir das denúncias que recebemos, ligações, a gente também direciona equipes ao local para que, naquele momento em que a gente recebe a denúncia, muitas vezes não dá para a gente verificar e autuar, mas a partir do momento em que a gente começa a receber denúncias sobre essas possibilidades, essas ocorrências, a gente disponibiliza equipes para ficarem em ponto base desses locais para que isso não venha a ocorrer. Mas é importante que a população também nos diga quando estiver ocorrendo. Alguns pontos específicos, por exemplo, como a 15 de novembro, a Rua Duque de Caxias, ali próximo também ao Banco do Brasil, né? Tem pontos ali de ônibus e grande movimentação de pedestres, né? De pessoas que se utilizam do transporte público. E justamente são nesses pontos que os motoristas estão ali parando, né? Para embarque, desembarque. E aí, claro, há esse monitoramento e aí vai ser aumentada aí essa fiscalização. E aí, nesse sentido, nesses pontos específicos que você bem falou, 15 de novembro, Duque de Caxias, Avenida Rio Branco, a Rua dos Guararapes, são pontos que nós temos a fiscalização por vídeo monitoramento. Então, na identificação desses veículos, a gente não necessariamente está com uma equipe física lá, a fiscalização de vídeo monitoramento é suficiente para que a gente autue os veículos por eles estarem se utilizando indevidamente dos estacionamentos dos pontos de embarque e desembarque do sistema de transporte público de ônibus de Caruaru. Ok, Matheus. Muito obrigado. Pois não, Laís? A gente recebeu aqui a informação, né, por meio dos nossos ouvintes, que está tendo uma fiscalização da MTTC lá no Luiz Bezerra Torres. E a gente queria saber do que se trata isso aí com o Matheus. Ok. Laís está dizendo aqui que há, nesse momento, uma fiscalização da MTTC ali no residencial Luiz Bezerra Torres. E a gente queria saber do senhor presidente o que é essa fiscalização. No Luiz Bezerra Torres, no residencial que está acontecendo aqui no município, é uma fiscalização de combate ao transporte clandestino e invasão ao sistema de transporte público municipal. A gente tem linhas de transporte público disponíveis no Luiz Bezerra Torres e que estão sendo competidas, estão sendo afetadas, não somente no que diz respeito à quantidade de passageiros, não somente no que diz respeito ao atraso dos ônibus, mas também afetando ao quadro de distribuição do sistema de transporte público dentro do residencial. E aí, muitas vezes, acontece de veículos não autorizados, sem alvará, sem permissão específica para exercer a atividade de transporte público. Ocorrem de fazer esse tipo de trabalho, mas que necessita de licença, necessita de treinamento, necessita de permissão do poder municipal para que seja permitido a ocorrência. E aí a fiscalização vem no sentido de combater os veículos que estão exercendo transporte clandestino no município. Ok, Matheus, muito obrigado, viu, por sua participação aqui junto com a gente. Importante, né, Laís, essa fiscalização, porque a gente sabe que o transporte público realmente atua nessa área, atua, por exemplo, lá no residencial, em outros bairros aqui de Caruaru, que realmente a gente sabe que há esse transporte clandestino, né, e muitas vezes tem autorização de estar exercendo aí o transporte público, né, então importante aí essa fiscalização nesse momento. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Alex. Obrigada mesmo aí pelas informações. E agora a gente faz aquela pausa